Olá, como vai? Tudo bem? Estamos começando mais um Doctor Entrevista e hoje eu estou recebendo a Cristiana Tebas Costa, que foi por muitos anos cirurgiã dentista e abriu mão da profissão há 4 anos para se dedicar ao trabalho de evangelização. Cristiana, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco, viu? Obrigada. Cristiana, com todas as pessoas que vêm pela primeira vez, eu sempre peço que conte primeiro um pouquinho da história, antes que eu comece a fazer algumas perguntas. A gente vai falar sobre essa sua missão, né, de evangelização, mas antes eu gostaria de que você contasse a sua história. Você é de Caratinga, não é? Sim, eu nasci em Caratinga, Vanessa. Eu tenho 44 anos, né? Nasci aqui, fui criada nessa cidade, estudei aqui em várias escolas da cidade, né? Tenho o prazer de ter a minha origem nesse lugar. Amo Caratinga. Acho uma cidade boa de se viver. Mas é verdade. Né? E estive fora, né? Me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora há 20 anos atrás, né? E lá também eu me pós-graduei, fiz a especialização. Então eu tive cerca de 8 anos fora da minha cidade. E voltei para cá, me estabeleci aqui profissionalmente. E aqui me casei, e aqui estou criando os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, né? Um de 14 e um de 10 anos. E aqui estou fazendo a minha história até o dia de hoje, né? Deus sabe até quando. Mas amo estar aqui. Eu sou daqui mesmo e tenho a minha origem assim muito bem resolvida. Tem gente que sai de Caratinga e pensa em não voltar mais. Não, eu sempre tive o meu coração ligado aqui, sabe? Então eu sou muito feliz aqui nesse lugar, muito realizada. Mas é uma cidade realmente gostosa de se viver, verdade, né? É verdade. E como foi essa sua escolha por dentista, pela odontologia? Sim. Você pensava nisso desde criança ou não? Não. Na verdade, eu tentei vestibular em comunicação social na Federal de Belo Horizonte. Sempre me envolvi muito nessa área de comunicação, sempre gostei muito. Mas o meu pai, ele me influenciou muito na minha escolha profissional, porque havia já assim um certo conhecimento da área de saúde lá dentro de casa, até pelo meu irmão, né, que é dentista na cidade também aqui. É o Heron. E assim, a gente via uma porta aberta nesse sentido da gente futuramente estar até junto, como de fato aconteceu. Nós somos sócios numa clínica durante 15 anos aqui, né? E eu realmente passei a ir ao consultório ali quando o Heron atendia e gostei demais de ver o atendimento, ver, né, aquela parte assim do tratamento em si que a odontologia faz no paciente, e aí me despertei para fazer o vestibular para odonto, não é? Então fiz de comunicação e fiz de odontologia. E eu fui aprovada no vestibular de odontologia. Então, seguindo assim o instinto de que Deus tinha aberto aquela porta para mim, né? Eu comecei a fazer, me identifiquei muito no curso, fui para pós-graduação também, muito decidida naquilo que eu gostava de fazer, que era o tratamento de canal, né, mais específico. E assim fui desenvolvendo a minha carreira mesmo de acordo com aquele talento que Deus tinha colocado em mim, que na verdade eu nem sabia, né? Fui descobrindo aos poucos mesmo. Né? Fez até especialização, né? Como cirurgiã. Fiz pós-graduação lá na Federal de Juiz de Fora também, foram 2 anos indo a Juiz de Fora toda semana, né? Foi muito puxado na época, foi pesado, mas valeu muito a pena. Naquela época você já tinha se casado, ainda não? Pós-graduação eu fiz assim que eu casei, não tinha filhos, aí eu quis me dedicar a estudar mais, né, aperfeiçoar, até para que eu pudesse oferecer uma qualidade maior da minha mão de obra, não é? Ter mais conhecimento, então eu me lancei no desafio de fazer a pós-graduação. Né? E logo em seguida que eu terminei a pós-graduação, aí eu fui fazer a minha outra pós-graduação, que foi os filhos, né? Ah, quantos filhos você tem hoje? Eu tenho 2 filhos lindos. 2 rapazes? Eu tenho o Daniel de 14 anos e tenho o Davi de 10 anos. Meninos de Deus, meninos maravilhosos, que só me dão muita alegria, muito prazer. Ai, que bênção. Graças Foram quantos anos? 20 anos, né, como cirurgiã? 20 anos de profissão. E essa mudança, essa completa, né? De repente você abriu mão mesmo. Radical. Como é que foi essa mudança? Então, eu respondi, Vanessa, a um chamado de Deus. O pastoreio, eu digo assim, não é uma profissão, é uma vocação, né? Hoje eu digo que eu deixei a minha profissão para me dedicar à minha vocação, né? Aquilo que eu senti de Deus de fazer na minha vida. Hoje você é pastora na igreja Comunidade Águas Vivas. Hoje eu sou pastora de tempo integral na igreja. Eu não tenho curso de teologia, não sou bacharel em teologia, tenho vontade de fazer, mas o exercício prático do pastoreio eu sempre tive na minha vida.
Sabe, eu me lembrei aqui agora de te falar que desde a minha adolescência, 12 anos de idade, eu já cuidava de pessoas na igreja, sabe? Nesta igreja? Não, na minha igreja de origem. Eu sou de origem metodista. Metodista. E eu lembro do cuidado que eu tinha. E hoje é interessante. Essas crianças que estavam ali naquele momento, hoje são profissionais, são pastores, são famílias já formadas. E eu olho e falo, gente, eu pude contribuir já tão nova, né? Olha que bacana. Então essa história de pastoreio na minha vida é antiga, sabe? E sempre Deus sinalizava para mim de alguma forma que haveria um tempo em que eu estaria de tempo integral para a obra de Deus, sabe? Pois é, Cristina, nós vamos falar dessa revelação que eu já fiquei sabendo e eu quero que você conte como que foi. Daqui a pouquinho, nosso primeiro intervalo, nós vamos agora rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta com o Doctor Entrevista. Até lá. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Muito bem, estamos de volta com o Doctor Entrevista e hoje eu estou recebendo a pastora Cristiana Tebas Costa, que foi por muitos anos cirurgiã dentista, por mais de 20 anos, e há 4 anos atrás abdicou da profissão para, como bem disse, né, dedicar a sua missão. E ela estava exatamente comentando como que foi essa mudança, né? E eu gostaria que você contasse também da revelação que você teve, né? Sim. Aí foi bem mais antes, antes de você. Olha, esse fato marcou muito, sabe? Até pesou totalmente para que eu tivesse realmente a coragem, né? Uhum. Porque a voz de Deus foi decisiva na minha vida para eu tomar essa decisão, sabe, Vanessa? Eu acho que não tenho certeza que eu não tomaria esse passo tão difícil se eu não tivesse respaldada por uma direção muito clara de Deus na minha vida. Uhum. E como eu estava te falando, quando eu estava recém-formada, eu estava ali num retiro de jovens da minha igreja e ali uma pessoa usada por Deus, uma mulher de Deus, sabe, maravilhosa, tenho contato com ela até hoje. Ela foi, assim, literalmente um instrumento pelo qual Deus falou comigo, sabe? Houve um momento assim tão marcante em que ela dizia para mim que haveria um tempo que eu estaria de tempo integral na obra de Deus. Ou seja, ela estava querendo dizer naquele momento, 18 anos, né, atrás, digamos assim, que eu estaria em tempo integral na obra de Deus. E naquele momento houve um pensamento, né, na minha mente. Eu pensei, meu Deus, mas e o meu pai? Que investiu tanto, né? Eu pensei logo nele, falei, meu pai me incentivou tanto, me apoiou tanto, e agora ele não vai entender, mas foi ele só um pensamento. Ele não era da igreja também? Não, ele não era envolvido com as coisas de Deus como nós. Minha mãe sempre foi, meus irmãos, ele não. E aí naquele momento eu pensei nele, sabe, Vanessa? Então esse foi um grande sinal de Deus para mim, porque eu não falei. Enquanto ela falava, eu pensava. E como Deus conhece os nossos pensamentos, Deus a usou naquele momento com muito poder. Porque ela disse assim para mim, olha, Deus está me mostrando nesse momento, né, que você está pensando no seu pai, mas o Senhor manda eu te dizer que do seu pai ele é que vai cuidar. Porque naquele tempo ele vai estar nas suas mãos, nas mãos de Deus. Olha só. Então aquilo foi muito forte para mim. Num primeiro momento eu não entendi completamente o que seria estar nas mãos de Deus. O fato é que há 4 anos atrás, no dia do sepultamento do meu pai havia morrido, né? Eu estava em Porto Seguro, Bahia, de férias, e eu voltei para sepultar o meu pai, muito triste, chorando muito, e na volta, no caminho de volta para casa, eu senti o Espírito Santo falando claramente ao meu ouvido assim, agora você vai entender a profecia. Ele estará nas minhas mãos, significa que chegou o tempo, porque agora ele está nas minhas mãos. 2 coisas aconteceram nesse momento muito fortes em mim. Primeiro, a certeza de que meu pai estava com Deus. Que é um alívio, né? E isso eu fiquei muito feliz, muito, porque a dor da separação, da morte é muito triste.
E eu estava voltando para sepultar o meu pai, que eu não ia poder abraçar mais, que eu não ia poder conversar mais. Mas a certeza de que ele estava descansando em Deus trouxe um consolo, um conforto muito grande para mim. E a segunda coisa que mexeu muito comigo foi essa certeza que tinha chegado o tempo em que Deus estava me chamando para cumprir a minha vocação, né? Isso aí foi um desafio, viu, Valesca? Muito grande. Pois é, eu quero saber como que foi essa... E agora? Agora eu não sou... Como é que falou para o marido? Como é que falou para a família? Não sou mais dentista, agora eu sou pastora. Bom, lógico que o primeiro a saber disso foi meu esposo, meu amigo, né? Que meu é o Rominho, né? Meu esposo é meu amigo, meu melhor amigo. E eu disse para ele, ó, Deus falou claramente ao meu coração que chegou o tempo da minha renúncia. Chegou o tempo em que vou abrir mão, porque, como eu te dizia aqui antes, essa voz de Deus ecoou dentro de mim num momento assim que eu estava bem profissionalmente. 20 anos de profissão, uma carreira bem sucedida. As pessoas, inclusive foi muito difícil no momento em que eu anunciei para os meus pacientes. Imagine só, você trata de dente com uma pessoa 15 anos, 20 anos. Aí, de repente, você está acostumado até com o tamanho da mão do seu dentista. E ele chega para você e diz assim, ó, Vanisca, a partir de hoje você vai ter que procurar outra pessoa. Nossa. Né? Eu enfrentei muitas resistências, sabe? Em todos os sentidos. A primeira e maior foi dentro de mim mesma, sabe, Vanisca? De abrir mão de uma profissão, de um nome, de um título, até das minhas roupas brancas. Que acostuma por 20 anos, né? Sabe, eu olhava aquele ambiente do meu consultório, assim, todo preparado, todo equipado, equipamentos de última geração. E aquela voz ardia dentro do meu coração, eu te quero fora daqui, porque você vai ser muito mais útil fora daqui. Porque lá dentro do meu consultório, eu sempre fiz esse trabalho pastoral também, Vanessa. Sempre aconselhei. Quantas vezes chegou alguém para ser atendido, né? Com o tratamento em si, e eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos conversar hoje? Vamos orar? Você está precisando mais de um aconselhamento aqui do que... Na verdade, você já era pastora há muito tempo, né? Agora você só é em tempo integral. Sim, exatamente, é isso. Agora eu me lancei mesmo, né? E com isso a igreja também me absorveu, né? Em várias coisas que eu faço dentro da igreja, né? São várias funções. Eu gostaria que você falasse. O que você Então, hoje, eu estou ali na igreja em tempo integral, sempre disponível, por exemplo, aos gabinetes pastorais, né? Faço aconselhamento, né, de pessoas que me procuram. Olha, a nossa igreja tem uma membresia em torno de 700 membros. Isso demanda muito trabalho, né? Pessoas que chegam na igreja com um casamento falido, pessoas que vêm do mundo das drogas, jovens, eu lido muito com jovens, né? Eu presido um ministério chamado Christine, que são adolescentes cristos, né? Onde a gente trabalha isso, o caráter de Cristo no adolescente. E hoje, para a glória de Deus, tem cerca de 80 adolescentes. Você me disse que tinha começado com 11 apenas, Sim, né? há 2 anos atrás, eles eram um grupo de 11 a 12, mais ou menos, sabe? E hoje, há pouco tempo, fiz um retiro com 120. Olha que Você bacana. imagina 120 adolescentes? De 12 a 19 anos. E hoje não é fácil, né? Trabalhar o adolescente que tem tanta influência da mídia. Muita. Como que você trabalha esses adolescentes? Eles sofrem muito, porque eles têm muita informação, pouca sensibilidade e tem uma lacuna dentro do coração dessa moçada que você não tem noção. Eles têm smartphones, eles têm telefones, tablets e tudo mais, né, que um jovem gostaria de ter, mas lá dentro tem um vazio que só Deus pode realmente restaurar e preencher. E Deus tem me feito, graças a Deus, um instrumento de levar, sabe, essa palavra de Deus, essa conduta de andar com Deus na vida desses jovens. E eu tenho feito diferença nessa geração. E eu louvo a Deus porque isso é um privilégio, sabe, Vanessa, que eu já olho lá na frente esses meninos casados, né? O dia que eu estiver celebrando, eu também celebro casamentos, né? O dia que eu estiver celebrando o casamento dessa moçada que hoje tem entre 12 e 19, já pensou que honra para mim saber que o destino dos filhos da próxima geração desses meninos está sendo alterado porque eu me posicionei, né? Posso falar uma coisa que está vindo no meu coração aqui agora? Não tem evangelho sem renúncia. Né? O Cristo, Jesus, é o nosso exemplo, né? Para que o mundo conhecesse a salvação, Jesus teve que se dar. Ele teve que abrir mão dele mesmo, né? E foi isso que eu fiz na minha vida. Eu abri mão de mim mesma, sabe? Das minhas vontades, para fazer a de Deus, né? Nossa, muito bacana. E ajudar muitas vidas, né, Cristiane? Graças a Deus. Hoje, por onde eu passo, né? Eu também tenho um programa de televisão, né? Que a gente faz, da igreja.
E não só isso, eu tenho podido também dar assistência a várias instituições da cidade, sabe? Eu levo essa moçada nas instituições de caridade da cidade e faço isso que eu tinha estava querendo saber, como que você lida com eles? Além da palavra, você tem alguns projetos, né? Por exemplo, na igreja, com os adolescentes, eu tenho um discipulado, né? Eu levo a palavra de Deus, a Bíblia, o conhecimento bíblico, que a maioria não tem, Vanessa, não tem. Eles sabem de tudo, né? Mas menos daquilo que é essencial, que é a palavra de Deus. Então, primeiro é a base, a palavra. Em seguida, nós saímos para colocar essa palavra em prática. Então, eles têm um grupo de visitação nos hospitais, que é a coisa mais linda. Todo final de semana tem uma turma desses adolescentes que vai aos hospitais. Eu ajudo, eu faço leite quente e eles levam para a porta ali do hospital, servindo aos acompanhantes. Que bacana. Oram pelos enfermos. Outro dia a gente teve uma experiência tão tremenda. Eles chegaram lá e oraram pela menina da recepção. Ela foi tão tocada que ela disse assim: vocês têm que entrar e orar pelos enfermos que estão aqui dentro. Olha só. E eles saíram, e eles fotografaram, né? E tinha um rapaz lá que estava internado porque ele tinha sofrido um atentado lá em Patinga e veio parar aqui. Um rapaz jovem, todo furado de bala. Né? E um dos adolescentes chegou no leito daquele rapaz e falou de Jesus para ele. Falou da salvação. Falou de ter um encontro com Deus. E aquele rapaz chorando aceitou, né, aquela mensagem do evangelho. Então, assim, quando eu vejo isso, eu volto lá atrás e consigo enxergar, né, o que eu ganhei. Eu costumo dizer o seguinte, Vanessa, se eu perdi alguma coisa, eu não perdi. Eu ganhei muito mais. O que eu ganhei não tem como mensurar. O que eu ganhei não tem como pôr preço, sabe? Eu acho que a contabilidade vai ser só na eternidade mesmo. Ai, com certeza, né? Não há nada melhor como se sentir, né, útil, servindo ao próximo, né? E levando a palavra de Deus. É uma realização muito grande. Muito bacana. Bom, nós vamos então para um próximo intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com o programa Doctor Entrevista. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Muito bem, voltamos com o programa Doctor Entrevista. Hoje eu estou recebendo a pastora Cristiana Tebas. A pastora é lá da Igreja Comunidade Águas Vivas, já está aí 4 anos, né, oficialmente pastora, né, como pastora. E no segundo bloco nós estávamos comentando esse trabalho que é feito com os adolescentes, mas você também tem um trabalho com casais, inclusive faz casamento, né? Sim, sim. Como que você trabalha o casamento hoje em dia? Que é aí também uma instituição que alguns julgam falida, mas como que você passa essa mensagem de que não, que há solução, que pode ser uma instituição muito bem vivida? Bom, o trabalho de base que nós fazemos na igreja, Vanesca, é um trabalho que volta o casamento para a origem dele, que é a vereda de Deus. O casamento é uma vereda de Deus, é um caminho de Deus. E na nossa igreja existe um seminário que trata muito bem isso. As pessoas elas voltam a entender que foi um princípio estabelecido por Deus para abençoar a vida do homem. Deus não encheu o homem de desejos, de hormônios, para poder castrar esse homem e fazer dele uma tortura. Não, Deus instituiu o casamento para dar ao homem tudo de bom. Eu costumo dizer para os adolescentes e para os casais que eu vivo o que está na palavra de Deus. O meu casamento é uma realidade. Eu tenho leveza no meu casamento, eu vejo a minha casa como uma casa assim, de referência para as pessoas, no sentido assim, de alguém que é abençoado por Deus. Mas isso não é porque eu sou boazinha, de forma alguma, é porque eu resolvi obedecer a Deus. Então, quando você obedece uma vereda, quando você obedece um princípio de Deus, fatalmente aquilo vai prosperar. E isso se aplica muito na vida de casal. Então, ali na igreja, nós aconselhamos os casais, nós pregamos para eles. Recentemente teve uma turma agora de formados, casados para sempre, que é uma visão muito linda que a igreja abraçou.
Não sei se você conhece, mas é um curso que é dado em 14 módulos, onde são firmadas estacas, sabe? O casamento é solidificado. Interessante que nessa última turma, o testemunho que a gente viu foi o seguinte, a maioria estava com casamento a reboque. Tinha um casal só que não estava pensando em separar. Isso dentro da igreja. Olha só. Né? Porque a gente às vezes vê esses casamentos que parecem, né, que tá tudo bem, mas por dentro a coisa tá ruída, né? Mas está faltando o quê? A busca pelo Criador, né? A busca pela presença de Deus, né? E quando os dois resolvem abraçar isso, é maravilhoso demais. Se torna até fácil o trabalho pastoral, né? Quando o casal acampa essa ideia, não, precisamos de Deus na nossa vida, vamos buscar ajuda, né? Aí torna porque mais aí fácil. Os problemas também, Deus inspira na minha concepção, né, até a resolver os problemas de casais que acontecem, né, que as divergências acontecem mesmo, que são duas pessoas diferentes, com certeza. Mas aquilo ali, aquele problema com uma intuição divina, você consegue resolver de uma maneira mais tranquila, né, de uma maneira mais... Com certeza, a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo, tudo. Então eu vejo o sucesso da minha vida, do meu casamento, ministério, vida com os filhos e a possibilidade que eu tenho hoje de ajudar casais, ajudar adolescentes. É por quê? Porque um dia eu abri meu coração para Deus e para a sua palavra e resolvi obedecer, porque não adianta você ter contato e não firmar a sua vida naquilo que você acredita, né? Então eu creio na palavra de Deus e a gente tem influenciado sim, casais. E outra coisa, agora, por exemplo, recentemente teve aí a data do Dia dos Namorados, então as igrejas costumam fazer jantares, né? Eu fui em 2 cidades, né, fazer preleção, fui preletora do encontro de casais. E eu tive uma experiência muito linda na cidade de Raul Soares, onde Deus me deu uma palavra que eu falei, meu Deus, eu busquei de Deus uma palavra e a palavra era restauração. Falei, meu Deus, mas um dia de jantar, de casais de namorados, o ideal seria fazer o povo rir, né? Falar de algo descontraído, da vida a dois. Mas eu fui para a oração, e a oração é tremenda, sabe? Porque a oração te liga com Deus, né? Verdade. Você busca de Deus o que Ele tem para você. Então eu falei, Deus, o que o Senhor quer que eu fale lá em Raul Soares? E Deus falou comigo, você vai falar sobre relacionamentos restaurados. E você vai enfatizar o perdão. E aí eu fui naquela expectativa, preparei. Quando eu cheguei lá, que eu preguei essa palavra, foi no clube lá de Raul Soares, tinha 110 pessoas no encontro. Para minha surpresa, né? Os casais foram levantando no final, né? E abraçando, chorando, reconciliando. Eu via casais pedindo perdão um ao outro, sabe? E eu pude ver ali a presença de Deus manifestada mesmo. E pude agradecer a Deus por eu ter obedecido, né? Sim. O comando de Deus, né? Mas eu vi uma palestra recentemente, onde o rapaz colocava uma pesquisa que aos 15 anos, a maioria dos casais já estavam assim, praticamente, completamente abalados. Parece que só 30% não estavam insatisfeitos, mas diziam que não estavam, né? Ou seja, praticamente todos estavam insatisfeitos com o casamento e não tinham a facilidade de melhorar o casamento, né? E então ele falando dessa dificuldade, mas essa palavra veio a calhar, porque é restauração, é o longo da vida, né? Que precisa ali estar o tempo todo alinhado a Deus para poder seguir, com certeza, né? Se a gente for levar na força do nosso braço, sabe, sem a ajuda, sem a intervenção de Deus na nossa vida, é impossível. Vem muito o ego, né? É impossível. O ego vem... Porque o amor, olha só, Deus é o próprio amor, não é? Sim. Então, no amor, a palavra de Deus em 1 Coríntios 13 fala que o amor não arde ciúmes, o amor olha a causa do outro, o amor tudo perdoa, tudo sofre, tudo crê. Então, se a gente está em Deus, que é o verdadeiro amor, meu Deus do céu, eu vou querer viver isso com meu cônjuge o resto da vida, né? Vou querer vê-lo feliz, né? Se isso é mútuo, vai dar certo. E olha, eu tenho um grande exemplo na minha vida, sabe? Minha mãe e meu pai tiveram, eles são muito conhecidos na cidade. Hoje eu louvo a Deus porque a Bíblia em Provérbios fala assim, Vanesca, mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Meu pai me deixou um bom nome. Quando eu falo o nome do meu pai, as portas se abrem. Foi um homem muito honrado na nossa cidade, sabe? E para mim, em especial, em relação a casamento, meu pai e minha mãe me deram um exemplo tão grande, de uma firmeza, de aliança tão grande, que eu sempre peço a Deus, eu quero levar isso comigo, sabe? Eu quero viver isso, né? Foram 50 anos de muita cumplicidade, muita fidelidade, e
e muita determinação em manter essa aliança, né? O que hoje a gente tem dificuldade de ver, né? As pessoas estão com alianças tão frágeis, né? Tão fracas, né? Qualquer coisinha é motivo da pessoa desistir do outro, né? E, na verdade, nem Deus desiste de nós, não é verdade? É verdade. A gente não pode desistir, não. Cristiano, o nosso tempo está acabando, infelizmente. Eu ia te fazer mais algumas perguntas, mas não vai dar tempo. Okay. Espero você em outra ocasião. Com certeza. E deixo o espaço para que você possa fazer aí a sua despedida, né? Eu quero agradecer, primeiramente, você, esse convite maravilhoso. Me senti muita vontade aqui de testemunhar minha vida, né? É tão bom quando a gente tem na vida da gente a nossa própria história, né? Eu não falo de história de alguém, eu estou falando da minha vida, né? Daquilo que eu vivo com Deus. Eu quero dizer para você, telespectador, que a melhor coisa que a gente pode ter na nossa vida é viver a vontade de Deus. Se você hoje é uma pessoa que olha para dentro da sua vida e vê só infelicidade, só frustração, é porque realmente você deve ter saído da vontade de Deus. Então faça uma oração hoje de entrega da sua vida a Deus, né? Volte ao centro da vontade de Deus, porque deixa eu te falar uma coisa, às vezes você pensa assim, nossa, mas ela perdeu tanto. Não, o que eu perdi eu nem contabilizo, porque o que eu ganhei é muito maior. Né? Isso mesmo. Que assim viver com seja. Deus é maravilhoso demais. É verdade. Cristiana, muito obrigada, eu que então. agradeço, querida. Com Deus. Espero, então, uma próxima oportunidade para a gente conversar mais um pouquinho. Muito prazer. Então, tá bom. Espero que você também tenha gostado do nosso bate-papo. Então, a gente se encontra no próximo Doctor Entrevista. Até lá.